Opa! Oiê! Ô, dona Valéria! E aí, meu Tudo filho, bom? tudo bem? Só para explicar rapidinho é o seguinte. Pessoal, essa live é para as pessoas contarem alguns eventos sobrenaturais que já aconteceu com você ou com algumas outras pessoas do seu meio, fechou? Então, respeita a minha mãe, rapaz. E aí, bebê, você respeita sem vergonha, que eu vou anotar. Não, aí bebê entrou. Bom, vamos lá. Mãe, conta uma história aí pro pessoal. Ó, daquelas top que eu tô ligado que tem, hein? Eu vou contar uma que dá paralisia no corpo. Isso, paralisia do sono. Quando eu era pequena, eram uns 7, 8 anos, então toda vez que eu ia dormir, eu tinha paralisia no corpo e eu não conseguia acordar. E eu via um homem de branco, toda vez é ele que queria me pegar. Era um homem de branco, negro, né? E tinha chapéu branco, então toda vez ele queria me pegar de maneira, parecia que ele queria me tirar a vida, assim. Eu sentia que toda vez ele queria me tirar a vida. Então eu tinha medo de dormir, porque toda vez que eu fechava os olhos eu tinha esse pesadelo, toda vez, né? E toda vez, até que eu escutei uma pessoa falando que a gente tinha que rezar o Pai Nosso, aí eu conseguia despertar desse sono. Um dia eu fui carregada, dormindo, para um córrego que tinha próximo à minha casa, por este homem que tentava me afogar, sempre nesses pesadelos. Esse homem. Aí, sempre no pesadelo. E aí, um dia eu passando numa loja, essas lojas de Umbanda, essas coisas assim, eu vi esse homem lá. Foi a primeira vez que eu vi esse homem fora do meu sonho. Era uma estátua que tem nessas casas de Umbanda. Era o mesmo homem, era esse. Isso foi que ano, assim, e aonde? Foi em Niterói. Uhum. Né? Eu morava em Niterói. E em Boa Vista, né, no bairro de Boa Vista, em um ano. Bom, eu nasci em 66 e tinha acho que mais ou menos uns 6, 7 anos. Nossa. Não sei exato, assim, 6, 76. Não, é impressionante mesmo. Em 72, 6, 7 mais anos. ou menos. Uns 6, 7 anos. Em 72, mais ou menos, ou em 73, não lembro. E sempre eu tinha esse sonho, assim. Era um terror que eu tinha quando eu ia para esse pesadelo. E era todos os dias, então era um terror. E assim, ó, eu sei que era você tá falando todos os dias, mas era dia sim, dia não, ou dia sim, dia sim, dia sim? Não, todas as noites e toda vez que eu dormia. Então eu não queria dormir. Aí eu ficava lutando com o sono, quando eu conseguia sair desse pesadelo, aí eu não queria dormir mais, aí eu ficava acordada. Mas o sono batia, porque eu era criança, então quando batia eu entrava no sonho de novo. Caraca. Era terrível, era uma coisa que não sei explicar, eu não sei explicar até hoje por que a gente tem um sonho. E era assim, era terrível, uma perseguição mesmo. E você não tinha referência nenhuma, né? Porque só viu depois que você viu a estátua do Candomblé, não foi? Nessas lojas de Umbanda. E eu fiquei apavorada, né? Porque eu falei assim, pronto, agora que ele vai me pegar, né? Porque eu pensei, né? Agora... Porque eu era pequenininha, não tinha... Quando eu via, né? Não tô dormindo, né? Não tô dormindo, né? Aí eu falei, agora eu tô frita, né? Mas é assim mesmo, a mãe tinha... História. Eu não acho que eu nunca tinha te contado. Eu acho que não com tantos detalhes, assim. Bem detalhe, né? É que tá sabe bom, por essa é quê? minha história. Porque assim, ó, eu tive... que história, né? A minha mãe é demais. Eu assim, ó, porque eu também tive... Lembra que eu tive uns episódios de... Não, estamos contando história de terror aqui que já viveu as pessoas. Minha mãe acabou deixando um relato muito massa aqui da infância dela, que ela sonhava com... um preto velho, pode falar? Eu não sei.
Não, né? é o Zé Pilintra que chama. Eu não sei, eu não sei, eu sou muito leigo Mas nisso. a imagem, porque na época me explicaram, né, que era o Zé Pilintra. Mas sabe o que impressiona de verdade? O que impressiona de verdade é que você era muito pequena e você não tinha Muito. referência nenhuma disso. Nenhuma, não sabia de nada, assim, nesse sentido de saber que esse era aquele ou quem era, eu só sabia que eu estava sendo perseguida. Nossa, Né? no sonho. E eu ficava apavorada, tão apavorada que eu não queria dormir mais. Eu tinha medo de dormir todas as noites. E todo sonho ele queria te levar, ele queria fazer alguma coisa. Ele queria tirar minha vida. Ali sempre ele queria o que eu sentia, porque eu paralisava, era um medo tão grande que eu paralisava. E aí eu paralisava mesmo. Tipo, eu não conseguia me mexer, não era muito mesmo. Caraca, paralisia do sono dessas paradas, né? Eu já tive algumas também, é ruim demais. Aí você confunde tudo ali. Mas é isso. Relato top, hein? Depois eu conto um do relato com sua avó. Aí é tremendo de ruim. O Rodrigo... se começar a relato da minha avó, o bicho pega. O que a senhora fez? É uma pergunta do Rodrigo, tá? O que a senhora fez contra esses sonhos? Procurou alguma religião? Então, como eu era muito pequena, como eu disse, eu escutei alguém falando que se a gente tivesse pesadelos ruins, até hoje eu nem sei quem é, mas eu escutei uma pessoa, na época eu lembro que eu era pequenininha, e a pessoa falava que a gente tinha que rezar o Pai Nosso. Aí, quando eu entrava no sonho, eu começava a rezar o Pai Nosso, e eu conseguia acordar. Então, aí eu sempre comecei a rezar o Pai Nosso, e também depois, logo, eu mudei de casa, porque minha mãe me deu para um primo nosso, então eu fui morar em outra casa, então também saí, eu acho que eu saí do ambiente, eu saí, de alguma maneira, eu saí desse sonho, eu não sei quando parou, eu não me lembro quando parou, mas eu me lembro que quando eu estava na casa de outras pessoas, eu não tinha esse sonho. Que doideira, hein? Sabe por quê que doideira? Porque assim, você saiu do ambiente, saiu de perto de determinadas pessoas, parou, hein? Fazer o quê, né? A influência era desde pequena. Não sei se é como se fosse um... Pode ser sim. O quê? Ele falou assim, como se fosse um tipo de um aviso. Eu também acho que pode ser, sim. Foi a primeira coisa que eu pensei também, porque parece muito... Ou se não, tipo assim, é que o Pai Nosso ele serve para muita coisa, né? É uma oração fortíssima, né? As pessoas não acreditam, mas o Pai Nosso é uma oração fortíssima. Uma oração que eu aprendi isso muito pequenininha. Não adianta. Muito pequenininha, não sabendo, né? E nunca esquecendo que a oração da criança sempre é escutada, né? Então, sim, na época foi o que me tirou dessa situação, eu acredito. Isso aí. Mas também a questão de eu ir para longe, assim, dessas coisas, né? O Rodrigo falou uma coisa muito massa. Não falava nada. Não falava nada pra mim, ele só ficava me olhando. A Aline perguntou, ele falava algo pra ela? Ele só ficava te olhando? Só ficava me olhando, assim, de uma maneira que eu sentia que ele queria me puxar. Tanto que uma das vezes ele me puxou para perto desse córrego que passava na minha casa. Era um córrego que antigamente não tinha encanamento, como é hoje, né? Então existia um córrego que passava, assim... num quintal atrás, assim, com muitas árvores atrás, passava um córrego na minha casa. E esse córrego, ele conseguiu me levar no sonho para aquele lugar. E aí eu ficava desesperada, porque parecia que eu ia morrer naquele lugar mesmo, entendeu? Para mim era tudo Rodrigo... real, né? Sim, não, é aquela coisa, a mesma coisa que o Cavalcante falou. Eu tô chamando ele de Cavalcante porque eu não esqueci de perguntar o nome do gajo. Ele falou assim,
quando o sonho é muito real, ele acabou de passar por uma parada assim também, foi o trecho dele. Eu queria só ressaltar o que o Rodrigo falou, que a Maria pensou a mesma coisa, que o Pai Nosso foi a oração que Jesus nos ensinou. E aí, aí já na sequência, o Cavalcante falou assim, e dizem que rezar em aramaico ou latim, a oração tem mais poder. Aí a Aline falou, poderia ser um despertar para a espiritualidade, uma proteção ou alerta de algo. Ah, pode crer, Aline. A Aline falou isso, que poderia ser um despertar para uma espiritualidade ou uma proteção, um alerta de algo, né? Isso é verdade. Eu também concordo. Pode ser tudo isso, né? Na verdade, a sua avó, ela... é que eu não me lembro assim muito, né? Mas eu era pequenininha, né? E a sua bisavó era dona de centro de Umbanda, o seu tio, né? Seu tio-avô, e a sua avó também estava dentro. Então, assim, mas para mim não tinha importância porque eu era muito pequenininha, né? Eu não tinha conhecimento, assim, não era para mim os nomes, tudo, né? A Aline falou, tá explicado. Ei, Aline, já entendeu minha família, hein? É isso aí, cara. Mas graças a Deus, hoje tô com Cristo. Assim, ó, Seria essa minha é uma próxima pergunta. Eu sou evangélica. Essa é uma das 300 histórias que tem, né, mãe? É verdade, hein? Muitas histórias, nós temos muitas histórias, né? Mas sim, a gente vai no decorrer das lives aí soltando as historinhas. Toda segunda a senhora vai entrar para contar até zerar. Haja tá segunda. Tá bom, um beijo, pessoal, boa noite. Tchau, boa noite, mãe, te amo, tchau, tchau. Te amo, tchau, tchau. Ai, velho. É isso, tá vendo? O bicho pega, cara.